Olá, boa noite, pessoal. Mais uma noite estamos juntos para bater um papo aqui sobre direito penal. Hoje um tema novo, um tema que foi inserido recentemente pelo pacote anticrime. Boa noite, seja bem-vinda, Flávia. Tudo bem? Vamos falar hoje um pouco sobre o pacote anticrime, uma inovação trazida pelo pacote anticrime. Certamente ainda vai gerar diversas controvérsias, diversas discussões. Então hoje a nossa análise, principalmente para situar essa nova figura, né, do agente policial disfarçado. E diversas questões vão ser suscitadas ainda, mas... Boa noite, Caio, aluno lá da UERJ, está sempre presente, obrigado pela presença. Vou agradecer, um abraço especial aí pro meu pai, que não perdeu uma live até agora. Eu costumo dizer para minha irmã, ela também, para quem não conhece, é formada em Direito, que meu pai acho que tem mais vocação e gosta mais do direito do que a gente, do que nós dois. Então um abraço aí pro meu pai, que tem gostado, tem curtido, tem debatido os temas aí. Professor Felipe Nicolite, sempre presente, dando a força, né, amigo? Minha esposa também acabou de entrar. Está animado hoje. Legal, vamos lá. Felipe, esse tema a gente começou a discutir ele lá no escritório, hein? A ideia dessa live vem do nosso dia a dia lá. Vou falar mais à frente, mas uma impressão equivocada que eu tive, a gente começou a discutir lá, né? Discutir no sentido de debater, obviamente. E... Doutor Marcelo acabou de entrar, um abraço. Tava falando aqui agora, doutor Marcelo, que o tema de hoje ele surgiu lá no escritório. Então tem a participação do Queiroz e Andrade aí na definição do tema. A todos nós, Pai, a todos nós. Deus ilumine a todos nós. Principalmente nesse período de dificuldade, eu acho que mais do que nunca a fé de cada um consegue manter a tranquilidade e o foco no que deve ser feito de bem, né? Para si e para todos que estão em volta. Mas tudo tem um propósito. Bom, eu acho que já temos aí 3 minutos, né, de aguardo, de espera. Acho que já dá para começar. Bom, a live de hoje, para quem já está desde o início, eu já falei um pouco, né, já adiantei um pouco. O próprio banner de divulgação, ele deixa claro, sobre o pacote anticrime, mais precisamente sobre a introdução da figura do agente policial disfarçado, uma figura nova no direito brasileiro. E eu busquei uma forma de situar essa nova figura e, ao mesmo tempo, não ficarmos numa questão estritamente legislativa, de reproduzir o que está na lei, de trazer essa abordagem em relação ao crime impossível, mais precisamente em relação à súmula 145 do STF, que eu vou trazer a disposição dela depois de forma integral. Então, o que eu pensei nessa live foi da seguinte forma: vou fazer 4 partes. Uma introdução, para a gente situar o tema, o objetivo da live. Numa segunda parte, definições básicas sobre crime impossível, flagrante preparado, situar os precedentes dos quais se originou a formulação do enunciado 145 de súmula de jurisprudência do STF e, por fim, nessa segunda parte, uma relação entre esses 3 institutos, né?
crime impossível, o flagrante preparado e essa súmula do STF. Numa terceira parte, a gente vai entrar estritamente em relação ao agente policial disfarçado. E na abordagem das previsões legais, porque vocês vão ver que é mais de uma previsão legal, na abordagem das previsões legais, eu vou trazer as razões para se concluir sobre a superação ou não da súmula 145 do STF com a criação dessa figura do agente disfarçado. Numa quarta parte, nós vamos fazer um arremate, como é de costume, para quem já está aqui acompanhando as lives, sabe que eu faço dessa forma. A gente faz uma conclusão aqui juntos e fecha bacana o tema. Eu acho que dentro de uma hora a gente consegue trabalhar suficientemente, de acordo com o tempo, obviamente. É um tema que vai demandar, tem questões até que eu não coloquei para abordar, fazendo a preparação dessa live, o estudo, mas eu acho que em uma hora a gente consegue situar o tema e trazer pontualmente essa questão prática em relação ao crime impossível. Então vamos lá. O tema é justamente, como eu já disse, vou repetir, a criação dessa figura do agente policial disfarçado pelo pacote anticrime, que foi a Lei 13.964 de 2019. O objetivo aqui é analisar se a introdução dessa figura do agente disfarçado, do agente policial disfarçado, e é importante que se frise agente policial disfarçado, porque é uma nítida diferença em relação ao flagrante preparado, a gente vai ver mais à frente. Mas voltando, o objetivo é justamente analisar se a introdução dessa figura, desse agente disfarçado, ela representa a superação da súmula 145 do STF. E o que diz a súmula 145 do STF? Eu vou ler aqui para que não haja nenhuma omissão de algum conceito da súmula. A súmula diz o seguinte, vamos lá. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, a figura do agente disfarçado representou a superação dessa súmula, ou seja, essa súmula agora ela é inaplicável a partir da introdução pelo pacote anticrime desse agente? Vamos lá, não vou responder agora, isso é uma pergunta que a gente vai responder mais à frente, mais próximo à nossa conclusão, à nossa quarta parte da live, mas vamos, como eu disse, ingressar agora na segunda parte para analisar conceitos básicos e conceituais do que é o crime possível, do que é o flagrante preparado e dos precedentes dos quais se originou a súmula 145, ok? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que a gente pode entender por crime impossível. O crime impossível, ele se situa no tema etapas de realização do delito, ou iter criminis. Basicamente, para não me alongar, são aquelas fases de cogitação do crime, preparação ou atos preparatórios, execução ou atos executórios e a tentativa consumação. Consumação, porque a tentativa ela está ali envolvida dentro dos atos executórios. Então são essas quatro fases, essas quatro etapas de forma básica e genérica. Não necessariamente num caso prático isso vai se apresentar dessa forma sucessiva e tão dividida e separada, ok? Mas a título didático, a doutrina já consagrou esse tipo de divisão. Etapas de realização do delito, cogitação, preparação, execução e a consumação, que pode ocorrer ou não, obviamente. Então, esse é o crime impossível. Ele está situado nesse tema de direito penal. E ele tem previsão legal. Artigo 17 do Código Penal, que diz o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Essa é a previsão legal do crime impossível. Vamos separar alguns elementos que são essenciais para a nossa compreensão e definir cada um deles. Primeiro,
nós vimos que não se pune a tentativa. A tentativa está ali na fase de atos executórios. O agente inicia os atos executórios, ou seja, inicia aquele seu plano anteriormente realizado ou não. Ele inicia os atos executórios para a prática do crime, só que por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não vai se consumir, ok? Não se consumar, perdão. O crime não vai se consumar. Então, o que acontece é que o crime impossível ele está nessa fase e ele está relacionado à tentativa. Por quê? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. E o que seria ineficácia absoluta do meio? É uma ausência de potencialidade causal. Os instrumentos postos à disposição do agente, eles não são eficazes, em hipótese alguma, para para produzir o resultado. Então, os instrumentos à disposição do agente, utilizados pelo agente, não são eficazes, em hipótese alguma, para a produção do resultado. Por isso que é a ineficácia absoluta do meio, o meio utilizado para praticar o crime. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Fábio, com a intenção de matar Augusto, por meio de veneno que tem uma cor branca, essa substância venenosa, por engano, aplica farinha na substância que Augusto iria consumir. Veja que, nesse caso, o meio utilizado, ainda que tenha sido por engano, farinha, jamais será eficaz para produzir a morte de Augusto. Por isso que a ineficácia desse meio ela é absoluta, porque em hipótese alguma ela vai provocar o resultado morte. Por outro lado, a absoluta impropriedade do objeto é quando a pessoa ou uma coisa sobre a qual, ou seja, sobre a pessoa ou sobre a coisa, recai a conduta criminosa, a ação delituosa, essa pessoa ou coisa, ela não serve para a consumação do crime. Então, de forma mais clara, a pessoa ou a coisa sobre a qual a conduta praticada pelo agente, a conduta criminosa, irá incidir, ela não serve para a consumação do crime. Para ficar claro, vamos lá, mais um exemplo. Fábio, vou utilizar as mesmas pessoas. Fábio, com a intenção de matar Augusto, entra em sua casa. Eles moravam juntos, ok? Para quem com a intenção de matar Augusto, entra em seu quarto, encontra Augusto dormindo e dispara 6 tiros em Augusto, atingindo-o. Contudo, Augusto, em momentos antes, sofreu uma parada cardíaca e no momento em que Fábio realizou os disparos, Augusto já estava morto. O homicídio, nesse caso, é impossível de ser realizado, de ser praticado. A morte jamais será alcançada. Por quê? Porque Augusto já estava morto. Então, a pessoa, no caso ali, que acreditava ser uma pessoa ainda viva por Fábio, já não estava. Então, o objeto material, ou seja, no caso, a pessoa sobre o qual recai a conduta de Fábio, ou seja, de realizar o disparo, esse crime jamais irá se consumar, porque aquele corpo, ele não serve à consumação do homicídio, que exige a conduta de matar alguém. E esse alguém, do matar alguém do artigo 121, é uma pessoa viva. E no nosso exemplo, Augusto já estava morto. Então, nesse exemplo, a pessoa não serve para a consumação do homicídio pretendido por Fábio. Ok? Então, essas são as definições de
ineficácia absoluta do meio e absoluta impropriedade do objeto. Ok? E o que é bom destacar aqui também, o Instituto e o tipo penal, não, perdão, a norma penal, prevista no artigo 17 do Código Penal, ela exige que essa ineficácia do meio ou essa impropriedade do objeto, ela seja absoluta. Então, se estivermos diante de uma ineficácia do meio ou impropriedade do objeto relativa, ou seja, de um instrumento utilizado ou de pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente, que tem uma mínima chance de produzir o resultado, de consumar aquele crime, haverá tentativa. Obviamente, se a consumação não ocorrer, ok? Então, para que ocorra o crime impossível, a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto tem que ser absoluta. Por outro lado, se essa ineficácia ou se essa impropriedade for relativa, o agente responde por tentativa, vai haver uma redução de pena e é uma hipótese de causa geral, diminuição de pena, que vai ser aplicada após uma sentença condenatória numa terceira fase de aplicação da pena, ok? Já é um outro tema, mas só para vocês ficarem cientes da extensão desse significado de haver uma diminuição da pena, ok? Para fechar esse tópico do crime impossível, o que o crime impossível gera como consequência jurídico-penal? O crime impossível ele gera a exclusão do crime. Não haverá crime. Por quê? Porque a conduta nessa forma ela é atípica. Exclui-se o primeiro elemento do conceito tripartite de crime. Crime como fato típico, antijurídico e culpável. A ocorrência de crime impossível exclui o fato típico, a conduta é atípica, exclui o crime, ok? Porque o crime depende da presença desses três elementos, fato típico, antijurídico e culpável, ok? Ausente qualquer um deles, exclui-se o crime. E o crime impossível exclui o fato típico, pois a conduta é atípica. Beleza? Vamos seguir agora para a análise, ainda dentro desse segundo ponto, da análise do flagrante preparado. O que é esse flagrante preparado? O CPP ele traz a disciplina das espécies de flagrante. Aquele agente preso em flagrante que está cometendo crime, ou que acabou de cometer o crime, ou que cometeu o crime e foi perseguido, seja pela vítima, seja por um agente policial, seja por um particular, enfim, ou até mesmo que praticou o crime, fugiu, mas foi encontrado logo em seguida com instrumentos em que ele utilizou para praticar o crime. Então, o CPP regula algumas espécies de flagrantes. O flagrante preparado, por sua vez, não tem essa previsão no CPP. A ideia do flagrante preparado, então, é a seguinte: é de alguém, e esse alguém, frisa-se, particular ou agente policial. Então, é a ideia de que alguém, de forma insidiosa, induz o agente à prática do crime com a finalidade de prendê-lo em flagrante. Contudo, esse alguém que provocou, que induziu o terceiro a praticar crime, ele se cerca de todas as formas para que não haja a consumação desse crime. Então, desse conceito, nós podemos extrair os dois requisitos do flagrante preparado. E no exemplo mais à frente isso vai ficar claro. A presença de um agente provocador, ou seja, de um agente particular ou um policial que induz, ou seja, faz nascer a ideia em alguém para a prática de um crime. Então, a presença como primeiro requisito desse agente provocador, que pode ser, repito, isso vai ser importante mais à frente, um particular ou um agente policial,
E como segundo requisito, a não consumação do crime por ineficácia absoluta do meio utilizado pelo agente. Porque como agente provocador, ele se cercou de todas as formas para que aquele crime que ele induziu que terceiro praticasse não se consumasse, incide o requisito de ineficácia absoluta do meio. E a gente viu que a ineficácia absoluta do meio é um dos requisitos para a configuração do crime impossível. Antes de avançar para a súmula 145 e fazer a ligação com essa ideia desse segundo requisito do flagrante preparado, eu vou trazer um exemplo. Vamos imaginar o seguinte: João, policial, sabendo que José tem maus antecedentes, entra em contato por telefone com José e encomenda com José a compra de produtos piratas, sem que José tivesse a posse daqueles produtos. Foi só pelo fato de João, como policial, saber que José tinha maus antecedentes. No dia e horário combinados, João prende José em flagrante pela prática do artigo 184 do Código Penal, que é em relação à violação de direitos autorais. Então, vejam, nesse exemplo, José, ele é induzido por João. José teve o nascimento dessa ideia na psique dele, na mente dele, de praticar o crime por induzimento de João. Então, João fez nascer em José a ideia de praticar um crime. Por isso, João aparece aqui como agente provocador. E se cercou de todas as formas para que esse crime não alcançasse a consumação. No caso do nosso exemplo, o crime do artigo 184 do Código Penal. Agora a gente avança para a súmula 145. Eu vou repetir aqui a disposição da súmula. Eu trouxe ela no início, mas eu vou trazer novamente porque ela é o nosso cerne aqui da discussão. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, o que a gente viu de crime impossível, que um dos requisitos é a ineficácia absoluta do meio, e que a não consumação por ineficácia absoluta do meio é um dos requisitos do flagrante preparado, além da presença de um agente provocador, essa súmula quis, na verdade, deixar mais claro ainda o que seria a consequência necessária desses dois institutos, do crime possível e do flagrante preparado e das suas construções teóricas. Então essa súmula nada mais fez do que externar uma consequência jurídico-penal lógica desses dois institutos. Mas a súmula, que na verdade é um enunciado de súmula de jurisprudência de um tribunal, no nosso caso o STF, ela decorre, essa edição dela, essa criação dela, de precedentes. Ou seja, julgados que vão acontecendo sobre um tema e que vai consolidando o entendimento do tribunal, no nosso caso o Supremo Tribunal Federal, e que chega um ponto em que o tribunal decide colocar aquilo de forma expressa, de forma de enunciado de súmula da sua jurisprudência. Então eu trouxe aqui 4 precedentes dos quais decorreu a criação dessa súmula e a gente vai ter uma ideia dessa construção. O interessante é que é uma súmula que foi editada numa sessão plenária de 1963, então não é uma súmula recente. Não é um entendimento novo. Vamos lá. O primeiro precedente foi de 1940. Contemporânea ali à criação da parte geral, antes da reforma de 84, do Código Penal. É o RHC, para quem quiser anotar,
o RHC 27566 de 1940. Eu não vou especificar os casos porque vai ultrapassar o nosso tema, vai sair do nosso tema e também a gente vai acabar estourando o nosso tempo aqui de tempo máximo aqui que o Instagram nos permite. Então eu vou citar aqui os números e os casos, os crimes envolvidos, na verdade. O RHC, o primeiro precedente, 27566 de 1940, tratou de extorsão. No caso ali, o crime de extorsão foi considerado um crime impossível, decorrência do flagrante preparado. O segundo precedente, o RE, o recurso extraordinário, 15531 de 1951, também extorsão. Era um caso envolvendo o crime de extorsão. Agora, esse terceiro precedente é interessante. O HC 38758 de 61, que trouxe ali o flagrante preparado, tendo como agente provocador um particular. Então é um julgado que traz um particular como agente provocador. Por isso que eu disse que era importante frisar de que o flagrante preparado, isso vai ter uma diferença quase que imperceptível em relação ao agente policial disfarçado. O flagrante preparado permite como agente provocador tanto um particular quanto um agente policial. Beleza? E por último, o precedente é o HC 40289 de 63, que tratou ali a incidência do flagrante preparado em relação ao crime de corrupção passiva. É mais ou menos aquelas reportagens do Fantástico, ok? Em que ali é uma câmera escondida e o agente é induzido a praticar o crime, ok? Então, por essas definições de crime impossível, flagrante preparado e os precedentes dos quais se originou a súmula 145 do STF, a gente pode entender essa relação entre esses três institutos. Esses três institutos, esse instituto legal, instituto doutrinário e esse instituto jurisprudencial. Então a ideia é de que se alguém, de forma insidiosa, induz terceiro a praticar crime com a finalidade de prendê-lo em flagrante e ao mesmo tempo se cerca de todas as formas para que esse crime não ocorra a sua consumação, o agente ele emprega um meio que é absolutamente ineficaz e dessa forma está caracterizado o crime impossível, ok? Então essa é a relação que a gente pode estabelecer aqui para que fique clara essa questão da criação da súmula, que ela envolve tanto o crime impossível quanto o flagrante preparado, ok? Então, encerrada essa segunda parte, a gente pode avançar para a terceira parte. Então, tivemos uma introdução, tivemos essa segunda parte com as definições básicas de crime impossível, flagrante preparado, os precedentes dos quais se originou a súmula 145 e a relação, uma conclusão parcial da relação entre esses institutos legal, doutrinário e jurisprudencial, ok? Então agora a gente avançando para a terceira parte, a gente vai entrar finalmente nessa figura, o que é esse agente policial disfarçado, aonde isso está previsto, vamos ver isso agora, ok? Como eu disse na introdução, o agente policial disfarçado, ele foi introduzido, essa figura foi introduzida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que fez diversas alterações, inseriu diversos institutos no Código Penal, no Código de Processo Penal, em legislações penais especiais, enfim, fez diversas modificações, diversas inovações legislativas, ok? E qual é a ideia da criação dessa figura do agente policial disfarçado? Como a gente vai ver aqui mais à frente, o agente policial disfarçado ele está previsto no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Drogas. A ideia com a criação dessa figura foi diminuir, melhor dizendo, acho que diminuir, ou num cenário perfeito evitar, mas diminuir, sobretudo, a dispersão de armas e drogas em pequenas quantidades. Essa proliferação em pequenas quantidades. Aquele trabalho, alguns doutrinadores falam, trabalho de formiguinha,
No caso do tráfico, a mula que faz transporte de poucas drogas para grandes traficantes. Então a ideia e o objetivo da criação dessa figura foi isso. Então, Arthur, aonde é que isso está previsto? Como eu disse, Estatuto do Desarmamento e Lei de Drogas. Estatuto do Desarmamento, artigos 17, parágrafo 2º e 18, parágrafo único. O 17 cuida do comércio ilegal de arma de fogo. Já o artigo 18 cuida do tráfico internacional de armas, ok? Aí entrou na hora certa, hein, Luiz? Um abraço aí, Luiz Consentino, um amigo que o mestrado deu, procurador da República. Então, tráfico internacional de drogas lhe interessa. De droga não, de armas lhe interessa, Luiz. Um abraço. Eu vou ler aqui as previsões desses artigos. O artigo 17, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento, ele prevê o seguinte: incorre na mesma pena, aí ele faz referência ao caput, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vende e entrega a quem? A agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Gravem bem esse final, essa elementar, que ela vai se repetir nas outras previsões e ela que vai definir a conclusão de hoje. O artigo 18, que trata do tráfico internacional de arma de fogo, no parágrafo único ele prevê praticamente a mesma coisa, ok? Incorre na mesma pena, referindo-se ao caput, quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, entrega a agente policial disfarçado, aí mais uma vez aquela expressão, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Vamos lá na Lei de Drogas, agora a gente vai na Lei de Drogas. A previsão da Lei de Drogas é artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º. É uma introdução, uma inclusão. O parágrafo 1º a gente sabe que prevê a figura do tráfico equiparado. Então, no inciso 4º prevê o seguinte, ó. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Mesmas penas do caput. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Eu ainda não vou analisar esse final que está presente em todos esses três dispositivos. Porque antes eu preciso mencionar o seguinte, chamar a atenção. Embora a natureza jurídica, eu vou comentar mais à frente, não deixa transparecer isso, a figura do agente policial disfarçado, ela está dentro de um tipo penal incriminador, ou seja, de uma norma penal que prevê um crime. Ok? Então fique atento a isso. Está inserida essa figura em um tipo penal incriminador, uma norma penal incriminadora, uma norma penal que cria crime. Por isso que eu falei em elementar, porque elementar é um elemento do crime, constitutivo do crime. Ok? Então fiquem atentos a isso. Vamos passar agora para a natureza jurídica dessa figura do agente policial disfarçado. Fazendo uma leitura dos autores que já escreveram sobre o pacote anticrime, Renato Brasileiro, Rogério Sanches Cunha, Guilherme Nucci, Kleber Masson, a definição a natureza jurídica desse agente disfarçado
é de técnica especial de investigação. Por isso que eu falei agora há pouco no seguinte sentido. É uma técnica especial de investigação, que normalmente viria num capítulo próprio de meio de obtenção de prova. Mas não, ela veio inserida, essa técnica especial de investigação, por meio da figura do agente disfarçado, dentro de um tipo penal, dentro de uma norma penal incriminadora. Então isso também é uma peculiaridade a mais dessa figura. Ok? Então, o que nós temos é o seguinte, e aqui que entra a primeira diferença em relação ao flagrante preparado, que eu falei lá. Fique atento a essa questão. O agente provocador do flagrante preparado, ele pode ser um particular ou ele pode ser um agente policial. No caso do agente disfarçado, e eu não estou dizendo que o agente disfarçado é um agente provocador, mas no caso do agente disfarçado, só pode ser o policial, ok? Só pode ser o policial. O particular não é possível. É uma técnica especial de investigação, ok? É a atribuição da polícia à investigação criminal. Perfeito? Então, essa técnica especial de investigação, exclusiva do agente policial, que atua de forma dissimulada, ou seja, escondendo a sua real identidade, com a finalidade de colher elementos informativos acerca da materialidade e da autoria da infração penal pré-existente. Mas, contudo, e é aqui que vem o ponto principal, sem interferir no desenvolvimento causal da infração penal pré-existente. E por que aqui que é o ponto fundamental? Porque a ideia de agente provocador no flagrante preparado é alguém que induz outrem a praticar crime, ou seja, que faz nascer a ideia em outrem, em terceira, a praticar crime. Então, o agente provocador, ele está interferindo no desenvolvimento causal de uma conduta criminosa. O agente disfarçado, ele não faz essa interferência. Há uma ausência de interferência causal na realização da infração penal pré-existente. E essa última parte dessa definição da natureza jurídica do agente policial disfarçado é que nos faz remeter àquela elementar que eu falei. Olha, fiquem atentos a ela, que eu vou reler aqui. Lá, vou pegar aqui qualquer um dos artigos que eu li, traz ao final como elementar que a venda ou entrega de arma ou de drogas, ela seja agente policial disfarçado, e vai haver crime quando estiverem presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente àquela venda ou entrega. Então, perceba que não há aqui um induzimento. Há, na verdade, um crime autônomo. Há por parte do agente que pratica o crime, previstos nesses dois diplomas legislativos, nessas duas leis penais especiais, o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, e a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, atua esse agente nessa venda e entrega ao policial disfarçado com vontade, com consciência e de forma livre, sem qualquer induzimento, qualquer interferência do agente policial disfarçado. Então, a gente está no tempo ainda, então o agente policial disfarçado, ele atua de forma neutra. Ausente está a ação de induzir, de criar a ideia em alguém.
Portanto, ele não assume a posição de agente provocador, que provoca, que induz alguém a praticar crime. Não, a sua atuação é neutra, ok? A sua atuação é neutra. Vamos para 2 exemplos, para isso ficar claro. Eu criei aqui 2 exemplos, ok? João e José novamente. Primeiro exemplo. João, policial e agindo disfarçadamente, ou seja, sem revelar a sua real identidade, vai a uma casa noturna, aborda José nessa casa noturna e propõe a ele a compra de drogas. Sendo que José, naquele momento, não tinha posse de qualquer droga e que também estava ausente a presença de qualquer elemento probatório razoável de conduta criminal pré-existente. A realização dessa prisão em flagrante, na hipótese da venda ocorrer, ou, pela visão do policial, da compra ocorrer, ela vai estar maculada de ilegalidade. Vai ensejar um relaxamento dessa prisão. Por quê? Porque José foi provocado. Teve ali a atuação de um agente provocador que foi João. José não tinha posse da droga, ou seja, não poderia nem incorrer pela posse com fins de mercância, de comercialização. E também João não tinha qualquer elemento probatório razoável de conduta criminal pré-existente de José. Então, aqui nessa hipótese, não haverá a figura do agente policial disfarçado. Porque aqui João foi agente provocador, não teve uma ação neutra. Agora, um segundo exemplo. Vamos imaginar nessa mesma situação, João, policial e agindo disfarçadamente, ou seja, sem revelar a sua identidade de policial, atuando como cidadão comum. João, tendo conhecimento prévio de que José estava realizando a venda de drogas nessa casa noturna, e esse conhecimento prévio decorreu de uma averiguação preliminar, aborda José, realiza a proposta de compra de drogas. José também não tinha posse de drogas naquele momento, mas João atuou a partir de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. A venda ocorre e João prende José em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Agora, com essa inovação legislativa, pelo artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º. Ok? Então, percebam, o agente policial disfarçado, a sua ação é neutra. O flagrante preparado, o agente policial, ele é um agente provocador. A sua ação não é neutra. A sua ação, ela provoca intervenção causal na realização do crime. Entendeu? Então, essa é a diferença básica. E é a partir dessa última elementar que se pretende afastar a figura do agente policial disfarçado do agente provocador. E quando a gente concluir isso, vai ficar claro. Ok? Só que antes da conclusão, eu queria trazer para vocês 3 observações. 3. Ok? 3 observações. A primeira é que a gente não pode confundir a figura do agente policial disfarçado com a figura do agente infiltrado.
na Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013. Como a gente viu, o agente policial disfarçado, a primeira diferença é a previsão. Previsão legal, o agente disfarçado está previsto no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Drogas. Já o agente filtrado, na Lei de Organização Criminosa, artigo 10. Na hipótese do agente disfarçado, não há necessidade de comunicação ou de autorização judicial para essa atuação dele. No caso do agente infiltrado, há necessidade de autorização judicial. Uma segunda diferença é que, uma terceira diferença, na verdade, é que o agente disfarçado, ele atua como cidadão comum. Já o agente infiltrado, ele atua como um integrante da organização criminosa. Consequência disso é que o agente disfarçado, ele não precisa da confiança, conquistar a confiança do grupo criminoso. Por sua vez, o agente infiltrado, já que ele vai integrar a organização criminosa de forma disfarçada, entre aspas, né? De forma infiltrada, melhor dizendo, para que não haja confusão, de forma infiltrada, ele vai precisar conquistar. É o objetivo dele, na verdade, conquistar essa confiança. Só que, percebam, em ambas as situações, os agentes, disfarçado e infiltrado, têm ações neutras. Não há interferência causal. O agente infiltrado também não induz os integrantes da organização criminosa a praticar crimes. Então, aí temos uma semelhança, além de serem duas técnicas especiais de investigação. Uma segunda observação é em relação ao seguinte questionamento. A aplicação dessa técnica de investigação do agente disfarçado, ela pode ser aplicada a demais delitos? Já temos divergência. E eu disse, hoje é mais para expor, para situar a criação dessa figura, mas a gente já pode visualizar diversas questões controversas que vão gerar discussões. A primeira, uma delas que eu trago pode ser aplicada a demais delitos? Já temos divergência. Autores como Bruno Barcelos e Joaquim Leitão Júnior, esse nome, Joaquim Leitão Júnior, eles entendem que sim, dentre outras razões, pelo princípio da livre iniciativa probatória. Já que a lei não proíbe, a livre iniciativa probatória permite. Por sua vez, Renato Brasileiro, por exemplo, diz que não pode ser utilizada essa técnica de investigação do agente disfarçado a outros delitos, em razão do princípio da legalidade. Ou seja, depende de lei prévia, princípio da anterioridade penal, lei escrita, ou seja, não há possibilidade de se criar crimes, de se criar técnicas investigativas pelos costumes, lei estrita, proibição de analogia em malam partem, ok? E lei certa, ou seja, lei com conceitos precisos, determinados, ok? Uma terceira observação, já para finalizar aqui essas observações, e agora eu fiz questão de trazer essa observação pela live da semana passada com a Flávia Sana, em que a gente abordou a questão dos crimes virtuais, e vimos basicamente que qualquer crime previsto no Código Penal ou numa legislação penal especial pode ser praticado pela internet, que são os crimes virtuais impróprios. Então, se qualquer crime pode ser praticado pela internet, ou seja, inclusive o tráfico de drogas e o comércio ilegal de arma, o tráfico internacional de arma, é possível nessas hipóteses de prática por meio da internet a utilização dessa técnica de investigação de forma virtual? Eu entendo que sim. Estou de acordo com o que também entende o professor Renato Brasileiro em sua obra sobre o pacote anticrime, de que não há, pelos artigos, pelos tipos penais, limitações em relação a isso, sobre se é uma técnica utilizada de forma presencial ou virtual. Então, não haveria óbice para a realização dessa técnica especial de investigação do agente disfarçado por meio virtual. Ok? Feitas essas três
passando por essas 3 partes aqui durante esse tempo que a gente está conversando, que passa rápido, já temos aí agora um pouco menos de 10 minutos, nós vimos uma introdução, nós vimos as questões básicas, conceituais de crime impossível, flagrante preparado, a súmula 145 do STF. Vimos agora a questão do agente policial disfarçado, sua previsão legal, a sua natureza jurídica, de que forma isso se relaciona com a hipótese flagrante preparado, se é a mesma coisa, se não é, se a ação do agente disfarçado é neutra ou se ela é uma ação de um agente provocador. Vimos isso tudo. E disso tudo, nós podemos concluir que a criação do pacote anticrime, a gente pode ter isso bem claro, dessa figura do agente policial disfarçado, ou seja, do crime praticado pela pessoa que vende ou entrega a esse agente policial disfarçado, em razão dessa ação neutra do agente policial disfarçado, que não interfere no curso causal da prática da infração criminal e que exige para a sua atuação a presença de elementos probatórios razoáveis de existência de conduta criminal pré-existente, nós podemos concluir que a súmula 145 do STF ela continua aplicável. Porém, inaplicável a essas hipóteses. Porque não se confunde o agente provocador do flagrante preparado, que é o cerne da súmula, que é o ponto central da súmula 145, com a figura do agente disfarçado. Porque no flagrante preparado, o agente provoca, induz alguém a praticar crime. No agente disfarçado, esse agente não induz, é uma ação neutra. Então, para essas hipóteses do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, inaplicável se torna a súmula 145. Isso quer dizer, e agora a gente vai responder a pergunta inicial, isso quer dizer que essa súmula está superada? Em outras palavras, essa súmula não se aplica mais, é como se ela estivesse, entre aspas, revogada? Também não. Por quê? Porque é justamente a elementar que a atuação do agente disfarçado será legitimada quando estiverem presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, é justamente essa elementar que afasta a súmula 145, que afasta a semelhança entre o agente provocador do flagrante preparado e o agente disfarçado como técnica especial de investigação do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas. Ok? Então essa súmula ela não está superada para todo e qualquer delito. Ela só não será mais aplicável em relação ao agente disfarçado, desde que preenchidos os requisitos, no caso concreto, que estão previstos no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Drogas. Ok? Então, galera, eu acho que essas foram as considerações que eu tinha para trazer aqui. O assunto, embora seja recente, tem diversas outras questões que poderiam ser abordadas, mas nós temos agora faltando um pouco menos de 5 minutos, então qualquer outra abordagem a gente inevitavelmente ou extrapolaria o tempo e ao extrapolar o tempo a gente não conseguiria abordar. Então eu acho que o que fica aqui é essa diferenciação entre o agente disfarçado e o agente policial que atua na hipótese flagrante preparado, porque como o próprio nome diz, é um flagrante preparado, provocado, porque o agente, no flagrante preparado, o agente provocador, ele faz de tudo para que a consumação do crime não ocorra. Então há uma interferência causal na consumação da infração, na prática da infração penal. Em relação ao agente disfarçado, não, a sua ação é neutra. O agente policial disfarçado, ele tem uma ação neutra. Então, por ter uma ação neutra, e desde que esteja preenchido, no caso concreto, a elementar, quando presentes elementos probatórios razoáveis
de conduta criminal pré-existente, essa atuação da agente policial disfarçada é legítima, a prisão em flagrante realizada. Um abraço aí pro Umelino, delegado federal. Eu falei prisão em flagrante, você entrou, é o cheiro, hein? É o cheiro. Então, voltando, o flagrante será legal, poderá ser convertida em prisão preventiva, desde que os requisitos também dessa prisão cautelar estejam presentes. Então, galera, a conclusão é essa, ou seja, a súmula não está superada, porém, ela será considerada inaplicável às hipóteses de agente disfarçado no âmbito do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas. Ok? Galera, mais uma vez, obrigado. Acho que mais uma vez a gente bateu um papo aqui muito proveitoso, muito bacana, muito gostoso. E aí, aos amigos aí também, agora, já que a gente tem um tempo a agradecer, Rodrigo Carmona está aí presente, o Wallace, Danilo, Grande Somália, Lívia, aluna da UERJ, Rico Gomes também, que está sempre presente. Galera, obrigado. Um bom resto aí de semana para todos nós. Fiquem com Deus, se cuidem. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.